Muito boa noite, pessoal. Então, galera, voltando ao assunto sobre os componentes desencadeadores do ego, vamos falar sobre a raiva, né? O que seria a raiva, galera? É um assunto bastante é um sintoma bastante latente na sociedade, né, no ser humano. Então, dentro da minha análise, a raiva, para mim, ela é uma expectativa não resolvida, antes de mais nada, ela é uma expectativa não resolvida dentro de mim mesmo. E essa expectativa não resolvida em mim mesmo é que causa uma frustração e um descontrole em mim. E esse descontrole pode gerar o que, galera? Pode gerar uma emoção de destempero, alavancando uma intenção desequilibrada de baixa ou alta intensidade. Lembrando que nós temos pavio curto, né? Nós podemos ficar irritados facilmente. E esse pavio curto pode estar associado a vários fatores. Então, o que poderia ser essa exteriorização da raiva? Pode ser uma atitude verbal, pode ser uma agressão física, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer com isso? Quer dizer, o que é a raiva? Não pode vir dentro de uma percepção de alguma provocação, um intenso desconforto, um revidar e atacar. Quer dizer, se isso é uma coisa que existe no ser humano cotidianamente, em virtude, obviamente, de várias circunstâncias. Você está dirigindo, você tá estressado com o seu trabalho, você não gosta do seu chefe, está sofrendo assédio moral, você está sendo xingado e agredido do nada, você brigou com seu pai, com a sua mãe. Enfim, são várias situações, é muito complexo, né, para você exteriorizar esse seu desequilíbrio, na verdade, né? Então, vamos lá. Será que a irritação, galera, é uma constituição de uma emoção humana, natural, né, e habitualmente positiva, para uma melhoria, assim por dizer, na qualidade de vida que nós temos no âmbito pessoal, espiritual e profissional? Será que essa irritação é uma constituição de uma emoção humana? Positiva, que eu estou querendo dizer? É claro que não, né, pessoal? Então, se os problemas nos descontrola e nos destrói, pessoal, por que a gente fica inerte do poder mental instável? Será que ele é imprevisível? É complicado, né? Mas é de se pensar nisso, né? Porque assim, a violência da sociedade atual, galera, é uma resposta, né, agressiva da falta de um pensamento controlado, desencadeando que sentimentos e posturas poderosas de autodestruição. Isso é muito complicado, porque na verdade muita gente faz análise, terapia para tentar resolver essa questão, mas a gente nunca percebe que a gente está se autodestruindo, né? Mesmo que já percebamos que estamos desencadeando um processo de sentimento muito destrutivo, e a postura você também já começa a perceber que é de um descontrole. Você se irrita por qualquer coisa. Pode ser um fator de estresse, de fadiga, né, de problema financeiro. Muita gente, não tem gente que se suicida, não tem gente que fica depressivo, né? A raiva é um fator agregador, ele está ali junto, né? Mas a raiva pode ser um fator que já começa se descontrolando, não necessariamente que você fique depressivo, mas a raiva já é um início de não resolução, né, interna, que você não consegue neutralizar a emoção e você também não tem a razão para tentar entender e aceitar essa raiva para tentar sair dessa situação. Você fica com isso, você revida, você ataca, você, né, e você na verdade está revidando a si próprio, você está atacando a si próprio, não é verdade? Então, eu acho que isso é muito complicado. A gente tentar, antes de mais nada, já de cara usar medicamento, remédio, para poder resolver essa questão, remédios que eu digo, tarja preta, para tentar resolver a raiva. Eu acho que o primeiro ponto para a gente tentar resolver a raiva é justamente nos entendermos dentro desse processo. E, e sim, podemos tomar um floral, medicamentos homeopáticos, alguma coisa mais calma, para a gente resolver essa questão. Mas principalmente a gente tem que entender o nosso processo, né? O que gerou isso aí? Que tipo de percepção que eu tenho em cima disso? Eu fui provocado? Ou eu que estou me provocando? Eu sou imaturo? Ou a imaturidade está no outro? O que gerou esse desconforto? Ele é intenso ou ele é fraco? Eu revido ou eu guardo?
Então, assim, é muito relativo e o que você vai fazer com isso, né? Então, a gente tem que ponderar tudo isso e tentar entender, né? Por exemplo, uma outra questão bacana que eu também que me preocupa também, né, é que isso pode gerar uma doença, né? E porque a gente vive isso, essa raiva o tempo inteiro no inconsciente e no consciente, não é isso? Porque a gente vive de repente sobre lutas incansáveis de sobreviver do ego alheio, mas a gente também esquece da naturalidade instintiva, instrutiva, desculpa, de não conseguir lidar com a nossa própria defesa psicoemocional. Como eu falei, nós somos crianças eternas, né? E aí vivemos da hostilidade. Não é isso? A gente é hostil, a gente é mal-humorado, a gente fica muito é infantil mesmo, porque a gente não consegue sair dessa situação, né? E a hostilidade, como você sabe, ela sobrepõe a receptividade. E o ódio, que aí já não é mais, já é um fator um pouquinho mais atenuante da própria raiva, e aí o ódio toma conta do amor puro, levando o que? A nós mesmos a um comportamento passivo, imaturo e violento de fomentar poder, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação às coisas que tangeiam a raiva, né, em nós mesmos. Mas é isso que a gente quer? Não, né? Então é isso aí, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer. E vou trocar um outro assunto. De repente a gente pode trocar de uma outra forma essa situação da raiva, né? E tem fatores que desencadeiam o ego de uma maneira muito parecida com essa raiva, que é o ódio, os bloqueios emocionais, a imaturidade psicoemocional, a violência, né? Enfim, é muita coisa para a gente discutir e a gente vai ponderar aos pouquinhos algumas coisas pertinentes às iniquidades e às transgressões do homem, né? Que é os pecados capitais da alma. E veja bem, o pecado da alma não é um processo externo, né? É um processo interno. Então isso leva tempo, é gradual, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Lembrando que nós somos uma criança, né? E precisamos sair dessa criancice, né? Nascemos criança, mas não podemos ficar criança a vida inteira. Não é à toa que existem as etapas da vida justamente para facilitar e nos aperfeiçoarmos moralmente dentro do processo das etapas da vida, dentro dos processos do processo de humanização, né? Não podemos nascer criança, liberarmos a fralda, começarmos a engatinhar, começarmos a falar, começarmos a usar as nossas roupas sem precisar da ajuda do pai, mas mentalmente somos crianças que usamos fraldas, que não sabemos andar sem a ajuda dos outros, concorda? Mesmo que crescemos biologicamente no corpo, fisiologicamente, fisicamente estamos crescendo, mudando, nos alterando hormonalmente, ou em termos de hormônio, ou estrutura física mesmo, né? Mas a gente continua sendo imaturo, né? A nível psicoemocional. Então a gente tem que tratar isso, né? Então é isso, galera. Em suma, é isso. Eu acho que a raiva é o processo, de fato, é uma expectativa que eu não consigo resolver dentro de mim mesmo. E aí eu fico nessa frustração cíclica que não tem fim, né? O descontrole pode gerar fatores de depressão, né? Vários componentes bioquímicos dentro do meu organismo que podem me prejudicar a ponto de eu não poder mais dormir, né? Ficar extremamente irritado, eu posso ter reumatismo, eu posso ter artrite, eu posso ter problemas dermatológicos. Isso é fato comprovado pela medicina alternativa, inclusive pela medicina ortodoxa. Então muito cuidado com a causa e com o efeito, né? Então é isso, galera. A gente vai falar de outros assuntos, componentes do ego, e espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo, troca uma ideia, a gente vai conversar e detalhar de uma forma mais tranquila sobre isso. Beleza?